Se você, imigrante, quer conseguir uma vaga qualificada na sua área desejada nesse país que você mora, você vai precisar de um currículo, certo? Não tem jeito. Currículo faz parte do processo seletivo, é uma daquelas etapas que é inevitável de acontecer em algum momento, você precisar enviar o seu currículo. E o que é o currículo, então, de fato? Porque a gente tem uma teoria, só que nem sempre a gente tem uma percepção muito clara do que é, para que serve, e é por isso que muitas pessoas erram sem saber, porque afinal de contas a gente sempre ouviu falar muito sobre currículo, a gente é jogado no mercado de trabalho, né? Então a gente tem que simplesmente sair aprendendo a fazer currículo sozinho, a gente pega de amigo, de colegas, enfim, a gente se vira nos 30, só que nem sempre a gente tem essa clareza e isso atrapalha muito a gente de conseguir as vagas que a gente quer. Então o que é um currículo? O currículo é uma ferramenta de apresentação. Ela serve para apresentar você para uma pessoa que não te conhece, que no caso seria um recrutador ou uma empresa, né, no país que você mora ou que você deseja morar. E essa ferramenta de apresentação, ela precisa contar para essa pessoa que está do outro lado sobre o seu histórico profissional. Porque você sabe o que você já viveu. Só que aquela pessoa que está ali do outro lado, ela não tem a mínima ideia. Ela nunca te viu na vida. Ela não tem a mínima ideia de quem você seja. Então é muito importante que você tenha a clareza, né, para mostrar para ela com clareza quem você é quanto profissional. E um currículo estratégico, ele é diferente de um currículo qualquer. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquele currículo que a gente faz às pressas e a gente sai mandando para uma vaga e a gente nem presta atenção nos detalhes dele? Esse é um currículo muito comum que a gente faz, né? Inclusive, às vezes a gente nem faz ele às pressas, às vezes a gente montou um único currículo e a gente manda ele para várias vagas, achando que a gente está abafando, achando que está sensacional, quando na realidade ele não está estratégico. Então existe também uma diferença entre um currículo bom e um currículo estratégico, um currículo eficiente. O currículo estratégico, ele fala sobre você, entende? Ele fala sobre você e ele chega a ter um diálogo com o recrutador. Entre você e o recrutador há uma conversa, entende? É como se fosse um monólogo, né? Porque você não tá lá ao vivo com aquela pessoa trocando uma ideia. Você só tá ali falando para ela as informações que são relevantes em relação à sua vida profissional, ao seu histórico profissional. Então, esse currículo estratégico, que tem esse monólogo com o recrutador, você está antecipando, na realidade, o que ele precisa saber sobre você. O que o recrutador, a empresa, precisa saber sobre você. Então, ele é um currículo mais relevante, vamos dizer. Você está passando informações que de fato são preciosas para esse recrutador. É esse tipo de currículo que vai te levar ao Got the Job, que é a vaga qualificada na sua área desejada no exterior. E o que acontece muitas vezes em relação a currículo? Foi aquilo que eu estava falando, né? Muitas vezes a gente se baseia no nosso currículo, ele se baseia em coisas que nós já ouvimos, em pessoas que já emprestaram o currículo delas pra gente se basear, não é mesmo? Uma pessoa vira e conta pra você, eu acho que o currículo aqui em Portugal, na Itália, na Alemanha, tem que ter foto. Então, você deve colocar foto no currículo. Olha, eu ouvi dizer que você precisa colocar endereço. Aliás, às vezes a pessoa nem fala ouvir dizer, às vezes a pessoa fala com aquela certeza, né? Que você até acredita. Que ela vira e fala, você tem que colocar foto, tem que colocar endereço. Só que essa pessoa que está falando essas informações para você não necessariamente é especialista nesse assunto. E ouso até dizer que você tem que tomar cuidado com recrutadores, pessoas de RH em certos países que estão falando para você colocar certas informações, porque às vezes essa pessoa está se baseando em um processo seletivo antiquado, que já não é mais... já não está mais de acordo com a forma como os processos seletivos hoje devem ser feitos, tá? Então, por conta disso, né, como você tá ali ouvindo o que essas outras pessoas estão falando, sem na realidade estar ouvindo uma pessoa que é especialista no assunto, você não consegue passar informações verdadeiramente relevantes. Você tá passando um monte de informação, como endereço, colocando foto, enfim, informações que
Para aquele recrutador, tanto faz aquilo tá ali ou não, entende? Aquilo não vende mais você para uma vaga. Aquilo não aumenta as suas chances de conseguir o got the job, você tá entendendo? Então, isso é um ponto muito importante aqui de ser trazido. É que todas as vezes que você tá ouvindo uma pessoa que não é especialista, você na realidade está fazendo um currículo menos estratégico. Porque quando você faz um currículo estratégico, você entende que certas informações não precisam estar lá, entendeu? Então, assim, essas informações de endereço e tal, elas não são inteligentes de colocar no currículo, gente. Ela não é estratégica. Não a ponto de você conseguir se destacar. Quando a gente está falando, imigrante, sobre você criar um currículo estratégico para vagas no exterior, vagas qualificadas, né? Então, uma vaga numa área que você deseja, é muito comum da gente não saber como fazer esse currículo. Até porque a gente tem uma noção de como é feito no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente não tem muita clareza se está certo ou errado. É aquilo, né? Jogaram a gente abismo abaixo e estão na expectativa de que a gente vai sair voando, entendeu? Mesmo sem ninguém nunca ter ensinado nada disso pra gente. Seja você do Brasil ou seja você até de outro país, que eu sei que tem pessoas aqui de Angola, Moçambique, que também me seguem, né? Então, o seu país de origem, muito possivelmente, também teve essa questão, né? De que nunca te ensinou a fazer aquilo, simplesmente te jogou para aprender a fazer um currículo. Só que quando a pessoa não sabe como fazer um currículo, ela vai em alternativas, certo? Uma alternativa é ela ouvir outras pessoas, para que essas outras pessoas falem para ela mais ou menos o que ela pode ou não pode fazer no currículo. E uma outra metodologia que as pessoas usam é fazer um currículo pegando um template online. Quem aqui já fez isso na vida? Pegou um template online que viu ali em uma página, em um site, em algum lugar, e já saiu pegando esse currículo. Ou já fez um currículo no Canva, sabe a plataforma Canva? Muitas pessoas têm usado esse tipo de currículo. Isso é muito comum. É muito comum da pessoa que é imigrante pegar um template online de qualquer pessoa ou pegar um currículo Canva. É muito comum. Só que não é ideal você fazer isso, não é certo, porque não necessariamente esses currículos vão passar as informações corretas. Eu percebo que muitos desses templates online também foram mal construídos, entendeu? Eles são templates que também são ineficientes. E eles muitas vezes não estimulam você a trazer informações que são de fato relevantes. E até porque também, do que adianta você ter um template online que você pegou, né? Um currículo qualquer, se você não entende o que passar de informação nele. Se você não consegue compreender como que você vai listar aquilo que você já fez profissionalmente, o que vai ser relevante ou não vai, não é? É muito comum isso de acontecer, sabe? Então, eu não recomendo que você pegue um template online qualquer. Não recomendo. Porque esse template pode não ser estratégico o suficiente. Ele pode ser, na realidade, um currículo que vai ser ineficiente, que, no fundo, não vai te levar a lugar nenhum. E já te aviso aqui, nunca faça currículo no Canva. Imigrante, esse assunto aqui que eu tô falando é muito sério. Nunca faça o seu currículo no Canva, tá? O Canva, ele é uma plataforma de imagem, ele não é uma plataforma de texto. Quando você baixa o currículo do Canva, mesmo sendo em PDF, é como se tivesse baixado uma certa imagem do PDF. E existe um robô, tá? É um algoritmo, é um sistema chamado Applicant Tracking System, ATS, tá? ATS. O ATS, ele é um sistema de filtragem que os recrutadores utilizam para eles não precisarem abrir todos os currículos que eles recebem. Porque um recrutador, ele vai receber ali 1.000, 2.000, às vezes 5.000 currículos para uma vaga. Não tem condição de um ser humano ver isso tudo. Você não concorda? Você conseguiria ver 5.000 currículos? 1.000 currículos? Não conseguiria. Então, eles passam o currículo num sistema que lê as partes do currículo para entender se essa pessoa é relevante para aquela vaga realmente ou não. É assim que os recrutadores têm filtrado as pessoas para que elas consigam passar para a próxima etapa. Seja essa uma entrevista informal por telefone ou, de fato, a entrevista.
Só que o currículo Canva, ele não consegue ser lido por esse sistema. É como se fosse uma página em branco. Então você automaticamente é descartado. Eu aposto que você não sabia disso, né, meu bem? Eu aposto que ninguém nunca te contou isso. E por quê? Porque nem todo recrutador quer que você saiba essa informação e ninguém sabe muito sobre isso. As pessoas raramente sabem informações sobre esse tipo de currículo, sobre essas coisas. E isso vai atrapalhando você. Isso vai te afastando de conseguir o Got the Job, que é a vaga qualificada que você tanto deseja no exterior. Então é muito importante que você faça o currículo com um template de fato eficiente, tá? Um template que vai te levar até pelo menos uma entrevista, ok? E um currículo que vai ser lido pelo sistema, senão não vai adiantar de nada. Fez sentido? Você é imigrante que está trabalhando em um emprego braçal, né? Então é um emprego ali em loja, restaurante, faxina, enfim. E você quer um trabalho mais de acordo com a sua área, uma coisa que talvez na sua área de formação, uma coisa que você gostaria de fazer todos os dias, enfim, pode não ser nem na sua área de formação, mas uma outra coisa que você gostaria de fazer, né? Você gostaria de sair desse emprego braçal. E deixando muito claro, são empregos dignos, não tem nada de errado com esses empregos. A questão é que você quer algo de diferente, certo? Só que muitas vezes, quando a gente está nesse emprego braçal e a gente vai pensar em fazer o nosso currículo, a gente sente o quê? Vergonha. Vergonha desse emprego braçal que a gente está tendo. O que eu particularmente acho uma puta de uma sacanagem com esse emprego que tá pagando os teus boletos, entendeu? Tá tudo bem que você precisou pegar esse emprego assim que você chegou no exterior. Tá tudo bem, isso acontece. Você não conhecia ninguém, talvez conhecia poucas pessoas se conhecesse. Você se sentiu mais perdida do que azeitona em salada de fruta, né? Então você ficou ali sem saber o que fazer, qual era o próximo passo. E você precisava pagar aquele aluguel que você da casa que você ia morar, comprar as coisas, enfim, você ia ter que viver no exterior. Então é óbvio que você pegou esse emprego. E como eu falei, ele é um emprego digno. Então por que você tem vergonha e quer esconder ele do seu currículo? Eu percebo que muitas pessoas fazem isso. Elas tiram esse emprego braçal do currículo. Tira o emprego braçal, como se ele fosse ser ruim, como se ele fosse te diminuir quanto profissional. E é uma coisa que, olha, sinceramente, não tá nem de acordo com o próprio pensamento da pessoa imigrante. Porque se a gente fala que esse emprego braçal, né, algumas pessoas chamam o emprego braçal de subemprego, não é isso? Eu mesma estava usando esse termo porque eu sei que é um termo que vocês se relacionam. Quando a gente fala sobre emprego, muitas pessoas falam, mas é um trabalho digno, você não pode falar dessa forma. E eu concordo. Por isso até que eu mudei a nomenclatura para ver se funciona com vocês em emprego braçal. Perfeito. Você acha que é um emprego digno, mas você tem vergonha de colocar ele no currículo? Não tá batendo. Não tá batendo. Se você achasse que ele era um emprego digno, você estava colocando ele no currículo. É um emprego digno. Para de querer esconder ele embaixo de um tapete. Inclusive, você já ter tido algum emprego nessa nova cultura já é um ponto a mais para você. Você esconder isso não faz nem sentido. E claro, se você já está há mais de um ano nesse novo país, como é que você vai justificar a falta que você tá tendo, né, de você não estar inserida no mercado de trabalho? Isso não faria sentido. Você estar em um emprego que não é o seu emprego na área desejada não significa que você está fora do mercado de trabalho. Você está inserida no mercado. Você só não está trabalhando na sua área desejada. Mas você está inserida no mercado. Esse emprego faz sim parte do seu histórico profissional. E toda vez que você opta por não colocar esses empregos fora da área, né? Então, tipo café, loja, faxina, almoxarifado, porque você tem vergonha, você tá deixando de se vender, você tá deixando de mostrar algo interessante sobre você. Porque tem sim pontos interessantes, tem sim formas estratégicas de você vender essa vaga, mesmo sendo em outra área. E aqui eu não tô falando nem só sobre emprego braçal, pode também ser só um emprego que você tem numa área diferente. Às vezes não é um emprego braçal, mas não é um emprego que você gostaria. Isso pode acontecer também. E independente do que aconteça, esconder um fato da sua vida profissional é furada, isso só vai acabar te atrapalhando.
Então não é sobre você ter vergonha de colocar aquilo ali. É sobre você aprender como colocar isso no seu currículo. Essa que é a grande questão. E quando você sabe inserir essa informação de uma maneira estratégica, o got the job é inevitável. Você conseguir a vaga que você deseja, na área que você deseja, é inevitável, imigrante. Tudo que você precisa fazer é aprender como estruturar isso. É simples assim.